como que o desenho dela se fala sobre a vida dela, sobre a carreira dela. Então, começando, esse é o mapa da Fernanda Torres e a gente começa então olhando sempre, né? Qual que é o tipo energético dela, geradora manifestante, o perfil dela 6-2 e além disso a gente começa olhando também os centros definidos. Então a gente consegue olhar aqui, ó, a gente tem a coroa e o ágina definidos, ligados por esse canal 4764. A gente tem a garganta e o plexo definidos, ligados pelo canal 1222. E o centro G e o sacral definidos, ligados pelo canal 515. Além dos centros indefinidos, então tem o ego, o esplênico e o raiz indefinidos. E aí, olha só, ela tem definição tripartida, né? Porque por mais que ela tenha esses centros definidos, a coroa e o ágina não se conectam à garganta. Aqui, a garganta não se conecta ao centro G e o plexo não se conecta ao sacral, tá? Então, são 6 centros aqui que estão definidos, mas eles não se conectam entre si, por isso que a gente chama de definição tripartida, tá? Então, as pessoas com definição tripartida são pessoas que sempre vão precisar de outras pessoas para fazer essas conexões, assim, para fazer esses downloads, né? Então, às vezes ela tem insights aqui através desse centro, só que para ela saber como comunicar isso, ela precisa estar em contato com outras pessoas para entender como, para fazer essa conexão. E aí, essa conexão ajuda ela a trazer mais clareza na comunicação, tá? E aí eu vou contar um pouco então da história dela para vocês entenderem. E aí a gente vai fazendo as conexões com o desenho dela. Então, a Fernanda Torres, ela é uma artista que é multipotencial. Então, aqui a gente já fala, já entra no gerador manifestante, porque ela é atriz, ela é escritora, ela é roteirista, ela é uma artista que foi para diversos caminhos na arte, né? Então, ela é justamente conhecida por essa versatilidade e talento, tanto no cinema quanto na televisão e no teatro. E aí, ela também se destacou na literatura, então ela já escreveu alguns livros e ela também escreve crônicas para jornais e revistas. E nessas crônicas, ela compartilha reflexões sobre cultura, política e sociedade. Então, a Fernanda Torres, ela tem um viés, o viés da arte dela é um viés muito crítico, né? Eu não sei se vocês assistiram agora esse filme que foi indicado ao Oscar, Eu Ainda Estou Aqui, mas tem um viés muito crítico nesse filme, né? Que fala sobre ditadura. Então, a arte dela traz essa crítica, por mais que ela tenha também a parte humorística dela, né? Então, quando ela interpretou a Fátima, então ela tem também o viés humorístico. Então, ela facilita, né? Ela transita aqui com facilidade entre o cômico e o dramático. E ela tem, claro, o legado artístico da família, mas ela sempre trouxe para a arte dela a identidade dela. Então, ela traz justamente esse olhar crítico sobre o meio artístico, sobre a sociedade, e isso é a identidade dela na arte dela, tá? E ela é uma figura pública, mas ela também mantém a vida pessoal de uma maneira muito discreta. Então, ela, assim, você não, eu, por exemplo, eu não sabia com quem ela era casada, sabe? Então, ela mantém a vida dela pessoal muito discreta e ela prioriza a família e a carreira de uma maneira muito equilibrada, tá? E aí, ela é, então, essa artista aí que transita entre vários caminhos. Ah, tá. Acabei de ver o comentário aqui. Um estudo de caso de refletor. Acho que a Sandra Bullock é refletora. Beleza, eu trago sim. No próximo encontro, que é o nosso último encontro, eu trago da Sandra Bullock, tá? Que é refletora. Aí então a gente começa falando, né, de quem é ela no desenho dela. Então, ela é uma geradora manifestante que é emocional, então ela tem, como eu falei, essa dinamicidade, essa versatilidade que transita entre vários meios artísticos. Ela tem essa capacidade de criar, né? Então, os geradores e geradores manifestantes são os criadores. Então ela cria, né? Ela veio aqui justamente para criar
os impulsos dela, né? Criar aquilo que a vida chama ela para criar. Então, ela não só ela, só que ela cria de maneira o quê? Ela cria respondendo à vida. Então, ela responde à vida e ela processa essas emoções antes de agir. Então, por conta desse processo emocional todo que ela tem, por conta desse plexo que ela tem, quem tem o plexo definido são pessoas que estão constantemente lidando com as próprias emoções. E o plexo, ele é um centro muito de energia muito criativa. E por conta disso, ela imprimiu essas emoções na arte dela, tá? Então, ela os papéis, né, que ela traz, trazem essa profundidade emocional, essa complexidade psicológica, tá? Por quê? Porque o plexo, quando você mergulha ali nas suas emoções, isso te traz uma profundidade muito grande para entender as suas emoções, para entender da onde vêm essas emoções, para entender o psicológico dessas emoções, tá? Então, por conta disso, ela imprime esse centro das emoções, esse centro do plexo na carreira dela, na arte dela, tá? Aí ela tem o perfil 6.2. Então aqui a gente fala, né, do modelo de papel junto com o eremita. Então o modelo de papel, ele vive ali até os seus 30 anos, o período desses ciclos de erro e aprendizado, que é o da linha 3. E ao mesmo tempo o eremita, que é o que precisa, às vezes, muitas vezes, entrar na sua caverna para processar essas experiências, para se conectar consigo mesmo. Então, ela tem aí o perfil 6 que viveu, então, três fases, né? Ele vive três fases. Então, até os 30 anos, ela teve ali essa juventude dela que foi marcada por muita exposição, né? Então, foi um período de muita experimentação, de muita exposição, onde ela viveu diferentes papéis e diferentes maneiras de se criar. E aí, depois, com o tempo, quando ela passou dos 30 anos, foi ficando mais velha, ela começou a entrar em outros tipos de papéis que têm muito mais a ver com o segundo e o terceiro período da linha 6 e com a linha 2 também, que são o quê? Que foram o quê? Papéis mais reflexivos, né? Ela começou a escrever também nesse período, então essa escrita que trouxe para ela um lugar de guia e de pensadora, que é justamente o lugar da linha 6, né? Então, a linha 6 depois que passa os 30 anos, ele começa a entrar no lugar, ele sobe no telhado para observar muito mais. E aí, a partir dessa subida no telhado, que ele começa a observar muito mais, ele começa a entrar nesse lugar de guia, nesse lugar de pensador, né? Porque quem observa, quem está ali em cima do telhado observando, enxerga muito mais coisa do que as outras pessoas. Então, são pessoas que têm insights, inovadores, são pessoas que vieram aqui para ser modelos. Então, é justamente esse lugar que ela começou a entrar, tá? E aí, o eremita que a gente fala, como que ela vive o eremita dela? Muitas vezes ela entra na caverna dela, ela mantém a vida pessoal dela reservada, né? Ela entra na caverna dela, às vezes ela não aparece tanto assim, então ela tem por mais que ela seja uma figura pública, às vezes ela se entra na sua caverna, não aparece tanto nos noticiários, não aparece tanto nos lugares. E aí, justamente porque nesse momento que ela entra na caverna é quando ela começa a processar as experiências, é quando ela começa a processar as informações, e ela tem aí uma escrita, né, que é um estilo de escrita que é mais introspectivo e que traz esse lado mais recluso e mais contemplativo, tá? E aí a gente começa a falar então dos canais dela. Olha só, ela tem o canal 1222, que é o canal que liga o plexo à garganta. Então, como eu falei, o plexo ele tem uma energia criativa e que se manifesta através da garganta, né? É esse canal que faz ela uma geradora manifestante, que é o centro motor ligado à garganta. Então, é esse centro de energia criativa ligado ao centro de expressão. Então, aqui é como se esse canal 1222 é um canal muito artístico,
tá? E isso explica muito essa escolha dos caminhos dela para a arte. Porque quem tem ele realmente são pessoas que vieram aqui para ser artistas, que vieram para ser escritores, né? Ou que pelo menos têm essa veia artística na sua vida, tá? E aí ela expressa então essas emoções através da garganta de maneira autêntica. E aí ela expressou através do humor dela, né? O humor ácido ou o drama profundo, tá? O canal 4764, então aqui liga o centro da coroa ao centro ágina. Então, esse centro da coroa ligado a esse canal específico, ele fala muito sobre reflexão, sobre refletir sobre o que aconteceu no passado, sobre questionamento. Então, esses dois centros aqui definidos quem tem eles são as pessoas questionadoras, são as pessoas que, ao mesmo tempo que têm muitas ideias, são as pessoas que vão questionar essas ideias, são as pessoas que gostam de refletir sobre tudo o que acontece. Então, esse processo todo que acontece nesse canal fica muito evidente, fica muito claro quando a gente passa a observar as escritas dela, as crônicas dela, os livros dela. Então, ela tem esse olhar que é um olhar mais crítico e mais filosófico. Ela não é só uma artista global, sabe? Ela é uma artista que ela é questionadora, que ela vai cutucar e mostrar para a sociedade o que precisa ser olhado, tá? Esse último filme é muito claro isso, assim, que acontece isso. Então é aquela pessoa que vai questionar, que vai fazer as pessoas refletirem, tá? E o canal 515, que é o canal dos ritmos. Então, aqui ele fala muito de pessoas que seguem os seus próprios ritmos, tem uma conexão muito natural com esses ritmos da vida. Então, isso é muito claro quando a gente vai olhar para a trajetória de vida dela, todo o processo que ela viveu é, um processo muito de entender os próprios ritmos dentro da carreira dela e como que ela conciliava isso com a família dela, com a vida pessoal dela, tá? Então, muitas vezes ela viveu momentos de muita visibilidade e aí períodos mais introspectivos. É esse lugar de eu sei o que eu tô aqui, né? Eu tenho uma carreira e eu quero crescer nessa carreira, só que ao mesmo tempo eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida familiar e eu não vou deixar isso de lado. Então, esse canal 515 ele traz esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o que você é no trabalho, o que você é na sua vida pessoal, tá? Então, essa conexão com esses ritmos, com essa fluidez da vida. Tá? E aí ela tem a cruz de encarnação, que a gente chama de cruz da informação. Então, essa cruz, ela vem de novo reforçar o que a gente falou aqui nesse centro. Então, olha só, né? A cruz de encarnação dela, ela é formada por duas portas. Então, uma porta duas portas que estão no centro ágina, que é a 47 e a porta 11. E aí ela tem a porta 22 e a porta 12, então formando aqui o canal 12 e 22, é, na cruz, fazendo parte da cruz dela também. Então, como tem essas duas portas no centro ágina, a gente aqui está falando de questionamento, a gente está falando de mental e ao mesmo tempo tem ali o 12 e 22 que traz um senso de expressar, então, olha só, expressar esses questionamentos, olhando também para as emoções e para a comunicação. Então, ela expressa esses questionamentos de uma maneira que pega no emocional dos outros, tá? Então, a cruz da informação, ela tem o papel aqui de questionar, só que esse questionamento, ele vem de um lugar emocional, ele vem de um lugar que gera conexão emocional. Então, é uma expressão que não é aquela expressão que muitas pessoas têm, que é aquela expressão de provocar. Então, não é uma expressão de provocação, é uma expressão que vai te fazer questionar,
mas ele vai te fazer questionar com a graça que existe ali na porta 12, na porta 22. Então, esses seres, eles têm um radar porque precisa ser anunciado e integrado à consciência pública, incluindo mensagens emocionais ou subconscientes. Então, é a cruz da informação que ela vai transmitir essas informações, ela vai questionar, então ela vai provocar reflexões sobre quem a gente é, sobre a sociedade que a gente vive, sobre a condição humana que a gente vive, sobre as nossas relações sociais, sobre as nossas relações existenciais. E é exatamente isso que ela faz como atriz e como escritora, tá? E aí, eu quis trazer uma informação a mais, que vai ser o módulo que vai ser liberado para vocês agora, tá? Olha só, então vai ser o módulo das setas, onde vocês vão aprender sobre a cognição, sobre os ambientes, tudo, vocês vão aprender. E aí, sobre a perspectiva de vida. E olha só, todas as setas dela estão voltadas para a direita. Ou seja, ela tem uma cognição, ela tem uma visão, ela tem uma perspectiva que são muito amplas, que são muito abertas e que são muito receptivas. Então, as setas voltadas para a direita são as setas mais receptivas e as para a esquerda são as mais ativas, tá? Então, a gente pode até fazer uma comparação entre energia feminina e energia masculina. E todas as setas dela estão viradas para direita. Então, ela tem uma visão que é mais ampla, que é mais aberta. Ao mesmo tempo que, por conta disso, ela também tem uma introspecção, ela tem um lugar de introspecção, porque quando a gente fala de feminino, a gente está falando de um lugar que é receptivo, que é introspectivo, que é sutil, tá? Então é esse lugar do sutil que ela tem. Esse lugar do sutil, aonde ela vai preferir, então, estar mais introspectiva, vai preferir ambientes que estimulem a criatividade dela de uma maneira sutil. E aí, quando a gente vai olhar para. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais no estudo dela. Mas quando a gente vai olhar para a motivação, não, a perspectiva dela traz esse lugar também de mais sutileza, traz esse lugar de entender, olhar para o todo. Então, eu olho para o todo, eu entendo o que está acontecendo, eu vou processando isso, só que de uma maneira muito intuitiva, tá? Não é de uma maneira racional. Às vezes muitas vezes intuitiva, justamente por conta dessas setas viradas para a direita. Então, ela vai processar isso de uma maneira intuitiva e, a partir disso, ela consegue explorar isso na arte dela. Então, nas personagens, nas narrativas. Então, ela traz essas narrativas que são muito complexas, essas personagens que são multifacetadas, né? Então, desde da Eunice Paiva, que fez esse último filme, até a Fátima, que é, sabe, assim, parecem coisas muito opostas, assim, né? Porque a Eunice Paiva, ela viveu todo o processo ali da ditadura, onde o marido dela foi um preso político e foi morto, e a Fátima, que é a personagem dela, né, que tem ali uma melhor amiga, e que as duas elas trazem um humor muito peculiar, assim, tá? Então ela tem esse lugar muito múltiplo. Então, isso que eu trouxe aqui para vocês, das setas viradas para a direita, para a esquerda, vocês vão aprender agora nesses próximos módulos. E aí eu já trouxe aqui, né, para vocês a conexão de visão interna e determinação indireta. Então, essa cognição de visão interna, ela traz um olhar, quem tem ela são pessoas que têm esse olhar interno, esse olhar introspectivo. Então, são pessoas que se conectam muito mais com o próprio mundo interno. Inclusive, até a maneira de manifestação dessas pessoas é interna, né? Então, para essa pessoa funciona muito mais ela fechar os olhos e se conectar com essa visão interna do que ficar manifestando, sei lá, fazer aquele mapa dos sonhos e manifestar dessa forma, sabe? Então, a Fernanda Torres, ela tem essa cognição de visão interna que traz para ela essa capacidade muito mais introspectiva. E é a partir dessa capacidade introspectiva que ela manifesta isso através da arte dela, através das personagens, das narrativas, tá?